Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Então veja aí as novidades da Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão que conta com a tua ajuda. Então você entra agora no Facebook e procura lá minha página, Padre Beto Bauru. Curte a minha página e você pode participar do programa com a sua pergunta, com o tema que você acha interessante ser abordado, com o seu questionamento, com as suas críticas e assim por diante. É um programa que é construído através da nossa interação. E a Humanidade Livre procura refletir sobre tudo, nós não temos aqui tabu algum. E se você quiser conferir os programas anteriores exibidos aqui, no canal 13 da NET, é só acessar a minha página, Padre Beto Bauru, lá estão todos os programas, ou a página no Facebook da TVC Bauru. Lá também estão todos os programas Humanidade Livre exibidos. O Francisco Maxson já está aqui conosco e ele me parece fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. O que você acha que mudou na Igreja Católica e o que falta mudar? Bom, mudou o que o Concílio Vaticano II fez, não é? Na década de 60, quer dizer, criou-se linhas pastorais, houve a reforma da liturgia, não é? Enfim, modificou-se muita coisa. Mas é preciso, acredito eu, não é? Que venha a haver uma reforma das normas morais da Igreja Católica. Eu acho que a moral sexual da Igreja está muito atrasada, não é? Então, em primeiro lugar, a Igreja já vê a sexualidade humana como algo negativo. Já há um relacionamento entre pecado original, que eu nunca entendi o que é isso, e sexualidade humana. O que é um absurdo. A sexualidade humana é saúde. Pertence à nossa natureza humana. Deus nos fez seres sexuados, não é? E a sexualidade humana, a princípio, ela é saudável, ela é boa, não é? O ser humano é que acaba deturpando essa sexualidade, mas a princípio ela é algo natural e saudável no ser humano e, se bem vivido, faz bem ao ser humano. E depois ela vai ter que revisar conceitos relacionados à sexualidade que foram surgindo e que são absurdos, não é? Como, por exemplo, que a masturbação é um pecado, é um símbolo do individualismo, não é? Isso veio de uma má interpretação da história de Onã no Antigo Testamento. Onã, na verdade, ele era o segundo filho, o primeiro filho, o primogênito, morre sem ter filhos, e pela lei judaica, o segundo filho deveria dormir com a cunhada, gerar um filho na cunhada, e esse filho levaria o nome do primogênito, o seu irmão. Onã é egoísta, e sempre que vai deitar com a cunhada, ele faz o coito interrupto. Não é? E graças ao seu egoísmo ele é castigado por Deus. Não é? Daí se tirou a noção de que a masturbação é um ato egoísta. Primeiro que Onã não faz masturbação, ele faz coito interrupto. Não é? Segundo, que é o egoísmo dele que é o pecado e não o coito interrupto. Não é? Mas daí se interpretou mal e começou a se chamar essa prática de onanismo, e depois, então, a palavra mais moderna, que é masturbação. Pronto, masturbação é pecado. Sexo fora do casamento é também um pecado. Mesmo dentro do casamento, os prazeres sexuais do erotismo não são aceitos. A pílula não é aceita. Enfim, há várias questões envolvendo a sexualidade humana que estão muito atrasadas. Não é? A Igreja Católica precisa se modernizar. Por que eu estou falando isso? Porque ela cria, de um lado, hipocrisia, porque a grande maioria finge que vive essas regras morais e não vive. Não é? Ou, em segundo lugar, coloca culpas desnecessárias na mente humana. Não é? Então, isso precisa ser reformado. Outra questão, o celibato dos padres. Isso tinha que acabar.
não é? Por que o celibato dos padres? Né? Qual a questão, né? Por que um padre não pode casar? Não é? Isso é um absurdo. Outra coisa também absurda é a não ordenação de mulheres. Né? A mulher fica sempre em segundo plano na Igreja Católica. Ela está ali para servir no segundo plano, ela não tem poder de decisão, ela não está na hierarquia da Igreja Católica. Isso é uma vergonha em pleno século XXI. A mulher hoje, ela é chanceler de países, ela é presidente de países, ela, enfim, vai à Lua, é astronauta, enfim, ela está em todas as atividades humanas, né? Em praticamente todas. E por que não ser sacerdotisa na Igreja Católica? E como é que pode uma religião dizer que ama o ser humano e trata a mulher da maneira como ela trata? Não é? Considerando a mulher como segunda raça. Não é? Então isso teria que mudar completamente. Imagine uma hierarquia onde composta de homens e mulheres casados e homens e mulheres solteiros. Não é? Seria muito mais arejada essa hierarquia. Como também, na minha opinião, a hierarquia devia acabar. Eu não concordo com a hierarquia, eu acho que todos ali deveriam ser irmãos realmente e não superiores uns dos outros, não é? Enfim, há muita coisa a se mudar na Igreja Católica, não é? Michele Aparecida Fragoso Ribeiro, seja bem-vinda. Francisco Maxson, muito obrigado. Tá? E o Francisco Maxson é de Porto Velho, em Rondônia, está nos acompanhando aí através do Facebook. Henrique Tomasi, um grande abraço a você. E o Henrique, ele pergunta o seguinte: por que pensamento crítico e os questionamentos sobre a vida não são temas comuns dentro da comunidade cristã? O diálogo aberto colocaria em risco certas tradições? Eu também não entendo por que o pensamento crítico e o questionamento ele é evitado. Ele é evitado hoje, tá? Nós tivemos um período aí, pelo menos eu vivenciei um período na década de 80, 70, 80, dentro da Igreja Católica, onde os leigos tinham um protagonismo muito grande e o questionamento era muito aceito, era bem-vindo, não é? E hoje não, hoje a Igreja Católica ela se fechou, hoje as decisões são feitas na hierarquia e na hierarquia superior e não se aceita questionamentos e dúvidas, não é? O que deveria ser saudável, não é? Para a Igreja, porque a partir do momento que você vem com um pensamento crítico, não é? Você purifica as ideias e você esclarece as ideias, né? Há vários fatores aí, tá? Primeiro é o medo de se mudar a tradição, como você coloca muito bem, tá? A questão da tradição pesa muito. Então os conservadores hoje dominam, mesmo com roupagem moderna, o discurso é conservador. E aí vem o medo da mudança da tradição, não é? O que não deveria ter. Uma instituição que tem medo é uma instituição que não tem fé, porque o contrário da fé é o medo, não é? Então, se eu tenho medo, é sinal que eu tenho pouca fé. Então, se essas pessoas têm medo do questionamento, têm medo de pensamentos questionadores, críticos, não é? São pessoas de pouca fé, não é? Em segundo lugar, nós também temos assim um baixo nível teológico dos padres, tá? A formação caiu muito, o nível de formação. Então, quem não tem muita leitura não aceita o pensamento crítico, não quer o diálogo. Por quê? Porque vai demonstrar que não sabe. Não é? E também vem a atitude não sábia de dizer ao leigo: olha, eu não sei te responder isso, eu vou procurar ler, vou procurar estudar e depois a gente continua a nossa discussão, o nosso papo, né? O que é uma atitude sábia. Por quê? O sábio sabe que ele não sabe tudo, não é? A pessoa sábia é aquela que aceita a sua ignorância. E todos nós somos ignorantes, todos nós ignoramos muitas coisas, não é? Então há diversos fatores aí que fazem com que o pensamento crítico
e o questionamento não seja aceito nos círculos religiosos. Não é? Muito obrigado pela sua pergunta, Henrique Tomasi, muito obrigado. O Francisco Maxson volta e ele pergunta: você acha que o padre pode casar ou não? Bom, como eu já respondi, né? Eu acho que ele deveria, aliás, eu sou a favor do celibato opcional, não é? Como nós temos na Humanidade Livre. Na Humanidade Livre nós temos o celibato opcional. Então, a pessoa tem que optar se ela quer se dedicar exclusivamente e viver sozinha ou ela quer se casar, não é? Então, eu acho que é uma opção muito individual. E o casamento não denigre de forma alguma a figura do sacerdote, não é? Pelo contrário, não é? A Igreja Católica, que tanto valoriza a família, não é? Por que não ter padres casados? Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. E eu, por experiência própria e observando colegas meus, essa exclusividade do padre e a comunidade, isso é uma fantasia. O padre não fica 24 horas por dia à disposição da comunidade. Ele teria tempo, sim, de ficar com a sua família, de criar os seus filhos e assim por diante, não é? Roberto Santos está aqui com a gente e faz uma pergunta: me fale sobre a farsa do demônio. Olha, o demônio não é que é uma farsa, né? Quer dizer, hoje nós podemos falar de farsa, porque se usa muito o demônio, né? Se usa muito o demônio como origem de muitos males da vida, não é? E isso sim é uma farsa. Mas como é que a figura do demônio ele entra na cultura judaico-cristã? Ele entra através da dominação persa. A dominação persa, Alexandre o Grande cria um grande império, domina aquela região onde os judeus estavam, e os judeus são monoteístas. Eles acreditam num único Deus, quer dizer, a única realidade sobrenatural que existe para eles é Javé, ponto final. E os persas não, os persas são dualistas, ou seja, eles acreditam em dois deuses, né? Eles são politeístas, eles acreditam em dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Então, com a dominação política veio a dominação cultural e religiosa, e o Deus do bem dos persas foi aos poucos pelos judeus sendo assimilado e identificado como Javé. O Deus do bem que eles acreditam é o nosso Javé, claro. Não é? Porque a única realidade sobrenatural que existe é Javé. Mas e o Deus do mal? Não é? Aí o folclore judaico foi reinterpretando esse Deus, e aí criou-se aquela fantasia de um anjo chamado Lúcifer, que era um anjo de luz, que teria uma vaidade muito grande, uma vontade muito grande de ser Deus, e acabou então sendo um anjo caído aqui nesse mundo, um príncipe do mal, que Deus condenou a ficar nesse mundo e a perturbar a vida dos seres humanos. Olha que Deus que é esse, né? E então essa história ela acaba contaminando a mentalidade judaica e aí então ela entra também na mentalidade da época de Jesus. Então tudo aquilo que não era explicável pelos seres humanos, eles colocavam como demônio. Então uma crise de epilepsia, por exemplo, era uma coisa inexplicável pelos judeus daquela época. Então se acreditava isso ao demônio, não é? Então, peraí que eu estou pegando meu celular aqui porque as perguntas desapareceram. Tudo aquilo que não era explicável pelos seres humanos, eles colocavam como demônio. Então, uma crise de epilepsia. Pronto. Então, o demônio surge daí. E hoje se recuperou a figura do demônio como um bode expiatório para os males da vida, o que é um absurdo e uma superficialidade muito grande, porque eu não vou atrás da verdadeira origem dos males da minha existência. Não é? Eu arrumo um simples bode expiatório
deposito no líder religioso um poder sobrenatural, dele poder expulsar o demônio que está me perturbando, não é? Perturbando a minha vida, e algo muito perigoso também, porque você tem sinais aí de esquizofrenia, sinais de loucura, que não tem nada a ver com o sobrenatural, e simplesmente doenças mentais que podem existir e que muitas vezes não são tratadas por isso, né? Aqui no meu Facebook desapareceram várias perguntas, por isso que eu peguei aqui o Henrique Tomasi. Ele agradece por a gente fazer essa live, eu que agradeço a presença de vocês. Alexandre Porto está aqui conosco também. Essa entrevista, ele pergunta, essa entrevista vai ser disponibilizada na íntegra depois? Vai ficar aqui na página do Facebook, tá? Alexandre Porto, entrevista não, desculpe, vídeo, é isso mesmo. Mas Alexandre Porto, vai ficar sim, tá bom? Vai ficar aí na minha página no Facebook ou na página da TVC Bauru. Michele Aparecida Fragoso Ribeiro, um grande abraço. O Alexandre Porto, padre, o que o senhor acha do espiritismo de Allan Kardec? Conhece a doutrina espírita? Olha, eu conheço sim a doutrina espírita, não é? E eu fico assim, eu tenho uma grande humildade em relação a tudo isso, não é? Porque eu venho de um berço católico e o catolicismo não explica absolutamente nada sobre a vida sobrenatural, sobre o que é a ressurreição, não é? Se você olhar nos evangelhos, você não tem explicação para isso. E depois a igreja tentou fazer várias especulações, né? Criou o céu, criou o inferno, criou o purgatório, criou o limbo, que o Papa Bento XVI depois descriou, né? E, enfim, mas são tudo imaginações humanas. O que Kardec, o francês que se autodenomina, ou que recebeu o espírito de Allan Kardec, né? Que era um druida, se eu não estou enganado, ele era um professor de universidade, se eu não estou enganado também, e ele ouve falar daquelas experiências do copo, de mesa, de ouvir espíritos e tal, e ele se interessa por isso e começa a estudar, começa a frequentar, né, esses experimentos, começa a estudar. Lembrando que Allan Kardec não gostaria de um viés religioso para o espiritismo. O espiritismo, para ele, é algo científico, deveria ser algo científico, a tentativa de se comunicar com as pessoas que já partiram dessa existência, e aí então a teoria, que é bastante lógica, da reencarnação e de viver experiências aqui para o amadurecimento e evolução do espírito. O que me incomoda um pouco nessa teoria é o seguinte: então, meu pai não é meu pai, é um espírito que veio nessa existência para fazer a experiência de ser meu pai, não é? Eu não sou filho da minha mãe, na verdade eu escolhi vir fazer essa experiência. Então me parece tudo um grande teatro, né, aqui na Terra, né? Parece tudo um grande teatro onde nós estamos representando papéis para ter experiências e aí amadurecer com elas, né? E isso me pega um pouco, mas eu não tenho assim nenhum preconceito em relação a essas ideias, e eu espero morrer para ver, né? Que vai acontecer um dia, com certeza, não é? Aí eu vou poder dizer, não é? O dura se não tiver nada, né? Aí eu não vou poder nem ter tempo para dar risada, não é verdade? Mas eu acredito sim numa dimensão superior e que exista, viu? Vamos lá. Suzana Oliveira: sempre que posso assisto o seu programa, gosto muito. Muito obrigado, Suzana. Elza Ângelo da Costa Perim está aqui conosco também. Marcos Leandro da Rosa: como conseguir suportar tempos de tanto ódio e intolerância em nossa sociedade?
Infelizmente, nós estamos vivendo em momentos de muita intolerância ao pensamento diferente. E isso é um absurdo. Por quê? Porque aí a gente fica na superficialidade das questões. Nós não poderíamos viver assim. Nós não poderíamos chegar a um ponto assim. Eu acho que, claro, é um ponto passageiro, né? É um momento passageiro, vai passar. Mas, e também é um momento fruto de um histórico. Que histórico? É um nível educacional muito baixo que nós temos. Nós não temos uma escolaridade legal, nós não temos um nível de leitura legal. Pegam os argentinos, nossos irmãos argentinos dão de 10 a 0 em leitura, não é? Nós lemos muito pouco, os brasileiros leem muito pouco, e daí nós ficamos na superficialidade das questões, não é? E ficamos na paixão, não é? Na emoção, e não na razão. Nós temos que entender que as diferenças de ideias existem, e elas existem justamente para nos enriquecer. Então eu preciso saber ouvir o outro, não é? E entender, e tentar entender o ponto de vista do outro, não é? Outra coisa que o Brasil está vivendo é de uma forma retardada, em dois sentidos, não é? A Guerra Fria. A Guerra Fria, comunismo e capitalismo, gente, já morreu. Acabou, isso daí era década de 60, década de 70, depois da perestroika, acabou Guerra Fria, gente. Espionagem, eu gosto muito daquele filme Red, Aposentados e Perigosos, ou Perigosos e Aposentados, né? Que um espião, no primeiro filme, um espião russo fala pro americano: nossa, eu tenho saudade da nossa época, faz muito tempo que eu não mato ninguém, não é? Por quê? Porque a Guerra Fria acabou, gente. Agora, no Brasil, a gente vive essa fantasia da Guerra Fria, como se o comunismo fosse uma ameaça aí para nós. Não é uma ameaça, e também o capitalismo nosso é um capitalismo muito deficiente. Não é? Nós vivemos um capitalismo muito selvagem, um capitalismo, uma máquina de Estado ineficiente. Enfim, nós temos problemas sérios que precisam ser. E a gente vive de uma forma retardada a Guerra Fria hoje, retardada no sentido de que a Guerra Fria já acabou, isso não existe mais, tá? E de uma forma retardada no sentido de que é retardado mesmo, ou seja, não se discute com profundidade as questões, né? O próprio presidente da República vai a Israel e fala que o nazismo, pelo partido nazista se chamar Partido Nacional Socialista, é um partido de esquerda, é um partido comunista. Isso é um absurdo. A República Democrática da Coreia do Norte, então é uma democracia. Ué, se é República Democrática da Coreia do Norte, então é uma democracia. Isso é um total disparate, não é? A Alemanha comunista também chamava República Democrática Alemã, não é? E a ocidental não é? Então eu preciso questionar as coisas e saber o que eu estou falando, não é? Então a gente tem que ter muita paciência nesse momento, onde a superficialidade, o ódio, a intolerância está aí na atmosfera. Michele Aparecida Fragoso Ribeiro, ela pergunta o seguinte: por que a Igreja Católica condena a mulher comungar quando usa anticoncepcional? Domingo passado, uma amiga casada com 2 filhos e um casamento super tradicional teve em confissão por 3 padres diferentes essa absurda recomendação. Por quê? Porque um Papa, Paulo VI, na década de 70, escreve uma encíclica onde ele condena a pílula, tá? E a palavra de um Papa, e a Igreja ainda tem aquela concepção de que o Papa tem infalibilidade, ou seja, ele é infalível, né? Quando ele fala, através de uma encíclica, por exemplo, a sua palavra é infalível, né? E aí nenhum outro Papa consegue alterar essas coisas. Ora, década de 70 era início da pílula, não era início, então estava ainda em experimento, tá?
pode então valer essa palavra lá na década de 70. Não é? Também a pílula criou a liberação sexual, liberou a mulher para a sexualidade. Também dentro da moral cristã, católica, isso é absurdo. Então, a condenação da pílula para aquela época tem uma razão de ser, uma lógica pelo menos, não é? É a saúde da mulher. Mas hoje não tem razão de ser, não é? Qualquer adolescente aí que começa a menstruar e tudo mais, ela vai ao ginecologista e ela acaba tomando pílula por questões hormonais, né? Então é uma coisa totalmente fora da realidade. Esses padres não vivem na realidade. Eles não vivem a realidade da pessoa humana. Não é? Eles estão numa cápsula vivendo uma outra sociedade, vivendo uma outra realidade. Então um lance totalmente absurdo. Na Humanidade Livre, que é a igreja que eu fundei, eu sempre procuro falar na missa. Olha, quem está preparado para comungar? Não é aquele que tem um catecismo feito. Saber a história de José do Egito ou a história de Noé não é preparação para a comunhão. Tá? Também não é aquele que não falta na missa. Tá? Não, eu posso faltar na missa, posso ter um problema em casa e não fui à missa. Missa para nós não é um preceito religioso. Não é? Então esse não é o estar preparado para a comunhão. O estar preparado para a comunhão é eu estar com uma tremenda de uma vontade de ser uma pessoa boa nesse mundo. É eu estar com uma tremenda de uma vontade de ser uma pessoa que ama nesse mundo. Então, se eu tenho essa vontade de amar o próximo, que é o mandamento maior que o Cristo nos deu, amai-vos uns aos outros, eu estou preparado para a Santa Comunhão. Gente, nós chegamos ao final do nosso programa. Teria outras perguntas aqui. Eu quero só rapidamente agradecer a Sueli Aparecida Cesário, presença, a Rose Maria Correia, enfim, de todos. Me desculpem por não ter respondido todas as questões, todas as perguntas, mas nós voltamos na próxima quinta-feira, às 22 horas, aqui com essa transmissão ao vivo. Tá legal? Então, quinta-feira que vem, eu espero você às 22 horas. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus.